Por dentro do texto Os Amores de Quimbá. Este é o conto de número 12 do livro Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Antes de começarmos a analisar este conto, uma observação. O conteúdo deste vídeo é inadequado para menores de 16 anos. Posto isso, vamos à análise. Quimbá acordou às 5h49 da manhã. Chuva na favela era um inferno. O barro e a bosta se confundiam. Já vamos emendar aqui, ó. Quimbá foi o apelido que o amigo rico, viajado por outras terras, lhe dera. O amigo notou a semelhança dele com alguém que ele havia deixado na Nigéria. Então, para matar as saudades que sentia do amigo africano, rebatizou Zezinho com o nome do outro. Bom, agora nós temos aqui informações importantes. O nome do rapaz é Zezinho, mas ele é chamado de Quimbá. O narrador desse conto é um narrador onisciente de terceira pessoa que nos diz que o Quimbá gostou muito do apelido e passou a utilizar esse apelido. Ele morava na favela, certo? Com a mãe, as tias, a avó, duas irmãs. Ele tem um irmão mais velho, Raimundo, que está sempre bêbado, tá? É o terceiro trecho que você está vendo aí. Ele conta, né, o narrador conta que o Quimbá gostava muito do irmão, mas a grande verdade é que o Quimbá não gostava de morar ali na favela. Ele não gostava daquela situação de miséria constante. E por quê? Porque ele tinha amigos ricos, como é o caso desse rapaz, que deu o nome, né, que deu o apelido de Quimbá. E tem mais. O Quimbá sabia-se alto, sabia-se forte, sabia-se bonito. As mulheres gostavam dele e os homens também. O narrador diz que quando Quimbá percebeu que os homens sentiam atração pelo Quimbá, ele tentava esconder isso, ele não sabia direito como lutar contra isso. Próximo trecho confirmando o que já dissemos, né, que ele detesta a pobreza, a falta de conforto. E olha uma coisa curiosa, as irmãs viviam perguntando tudo para ele. Aonde ele ia, de onde ele vinha, com quem ele saía, perguntavam tudo em silêncio. Olhavam para ele de cima a baixo e o olhar delas parava justamente ali. Porém, não tinha nada a temer, o membro dormia esquecido, macio. Um dia o Quimbá esqueceu a braguilha aberta e, logicamente, o volume, certo, chamou a atenção das meninas. Bom, segue o baile. Seria tão bom se ele pudesse ser só ele. Mas o que era ser ele? Era ser o Zezinho? Era ser o Quimbá? O narrador, ele nos traz apenas essa informação. A impressão é que o Zezinho não sabia muito bem o que ele queria, embora ele não gostasse de viver na pobreza, né? Mas o que é o Zezinho? O Zezinho é o cara que mora na favela, é o cara bom de papo, é o cara gente boa, o cara que gosta de jogar capoeira, tá certo? Mas, vamos lá. Estava chegando o tempo de guerra, dizia a vovó Lidomira. É guerra contra a pobreza, contra a fome, contra a miséria. Está dizendo que ele não gostava dos vizinhos, dos colegas da favela, ele gostava da turma lá de baixo, ou seja, o pessoal rico. Quimbá. Então ele saiu de casa, desceu o morro e olha aí. Quimbá ia se distanciando do morro, enfiou a mão no bolso, tocou na carteira que Betty tinha lhe trazido do exterior. Betty gostava dele e ele estava gostando também da mulher. Vamos ter agora um flashback, um recurso bastante recorrente nos contos da Conceição Evaristo. Como é que ele conheceu a Betty? Como é que começou essa atração do Quimbá por ela? Ele conta que ele e o amigo foram à casa dela.
tá? Então ele, Quimbá, mais um amigo que não tem um nome revelado no conto, foram até a casa da Beth. E o amigo e a Beth começaram a se beijar, mas veja bem, estavam bebendo na sala quando a mulher se levantou, pediu licença e foi ao banheiro. Voltou logo após nua, nuazinha. Segue. Então, antes de seguir, só uma observação. O amigo e a Beth estavam se beijando, correto? E o Quimbá estava ali assistindo tudo. E o Quimbá, ele começou a ficar excitado com a situação. E agora prestem atenção. O amigo veio caminhando lentamente em sua direção, na direção do Quimbá. Abriu a camisa e a calça dele, beijando-lhe avidamente o membro ereto. Quimbá se assustou. Depois o amigo pegou-lhe pelo braço e o empurrou em direção da mulher. Beth abraçou-lhe buscando seu corpo com firmeza. Meus amiguinhos, é isso que você está pensando. Vai ter um rala e rola ali com os três. Quando se percebeu novamente, estavam os três deitados no chão. O homem calmo, satisfeito como ele, e a mulher. E só então se viu e sentiu nu. Comparou o negrume de seu corpo com a alvura dos corpos dos dois. Quimbá saiu daquele encontro de corpo leve. Não sabia, porém, se estava feliz ou infeliz. Já tinha ouvido falar de pessoas que transavam juntos, mas pensava que fosse coisa ou caso de cinema. E foi assim que ele começou a se interessar pela Beth. Mas o amigo estava interessado no Quimbá. Olha a situação que vai se armar aqui. Correto? Bem, vamos mais um pouquinho, tá? Beth possuía Quimbá, querendo ter certeza de que o homem era seu. Sabia dele com Gustavo, o amigo. Aliás, o conhecera por meio dele. Há muito que o amigo nutria uma paixão, um desejo intenso por Quimbá, mas não tinha tido a coragem de abordá-lo. Para você que está meio perdido, Beth e Gustavo tinham um relacionamento também. Ok? Só que aí o que aconteceu? Entrou o Quimbá na jogada, a Beth se interessou pelo Quimbá e o Gustavo também. Sentir o drama? Beth tinha de resolver essa questão sozinha. Não podia esquecer que entre ela e Gustavo havia um acordo tácito. Nada de ciúmes, caso um se envolvesse com o parceiro do outro. Mas com Quimbá estava sendo diferente. E o pior é que ele que antes ficava tão sem jeito na situação, agora parecia transitar, viver, fazer amor naturalmente com os dois. Então fica aí subentendido que outros encontros entre eles acabaram acontecendo. E aí nós vamos ter a situação que vai desencadear o desfecho. Tá certo? Antes disso, estava cansado do dia a dia, porque o tempo foi passando, né? E veja lá, estava cansado, Quimbá, do dia a dia no supermercado e da noite com Beth e o amigo, não aguentava mais. Ou era o amigo ou era a Beth. Eles lhe dariam tudo caso ele quisesse. Tanto um como o outro já lhe haviam feito a proposta, para que ele deixasse de trabalhar e fosse morar em casas deles. Era tentador deixar a favela, deixar a miséria, deixar a família. Olha a sinuca que está se armando na cabeça do Quimbá. Agora temos uma situação. Um pacto de morte. Gustavo e Beth fizeram a proposta dos três morrerem juntos, ingerindo veneno. Tá? No parágrafo do meio aí, nós temos mais um encontro combinado entre eles e tal, mas vamos para o último trecho. Por que não procurar a morte? Seria fácil. Primeiro Beth, depois o amigo e em seguida ele.
A morte selaria o pacto de amor entre eles, a morte pelo amor dos três. E eles vão fazer isso. Os copos já estavam preparados. Ele, com um ligeiro tremor de mãos, ofereceu o primeiro copo à mulher. O segundo ofertou ao amigo. Ao pegar o terceiro copo dele, teve um breve desejo de recuo. Beth e Gustavo já estavam deitados no chão, à espera do mais nada. Quimba procurou algum motivo de vida. Os amigos estavam na quase morte. Sorveu de uma única vez a sua porção e se deitou ali no meio, para esperar com eles também. Vejam que é um conto que trata da sexualidade, trata da questão da miséria, da pobreza. Temos aqui um pacto suicida de amor também. Esse é o conto Os Amores de Quimba, de Conceição Evaristo.